Olá, meus queridos amigos e irmãos, meu fraterno Saravá. Esse que vos fala, Vaguinho Macumba, estamos aqui diretamente do Centro Espírita Xangô das Almas, onde eu estou na companhia do meu ilustríssimo irmão, Vitor de Xangô. Então, boa noite aí, meu irmão. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. Boa noite, meu irmão. Que o nosso Pai Xangô nos abençoe, sua bênção. Que meu Pai Oxalá lhe abençoe, meu irmão. Sua bênção também. Sim. Muito axé para todos nós. Neste exato momento, querido irmão, estamos iniciando o nosso canal, onde estaremos desenvolvendo um quadro que se chama Momento de Prosa com Vaguinho Macumba. E neste exato momento, eu convidei, e ele atendeu-me prontamente, para iniciar esse nosso quadro, o meu irmão, aonde neste exato momento acabamos de realizar aqui uma linda oração, uma bela firmeza, pedindo ao nosso glorioso Criador do Universo que nos abençoe, que tenha de piedade desta humanidade falha e pecadora, que nesse momento se encontra lutando contra o avanço deste coronavírus. Então é muito importante, não é isso? Que a gente possa se atentar a esse assunto, seguir as orientações das autoridades e estar trazendo essa discussão para o nosso segmento religioso também, não é isso, meu irmão? Sem dúvida nenhuma, eu acho que o momento é justamente esse, né? A gente formar, ser mais um elo dessa grande corrente, dessa grande rede de solidariedade que se construiu no entorno do planeta em prol de mostrar toda a nossa capacidade de ser humanos, de ser solidários e pedir não só por nós, mas por todos aqueles que precisam de alguma maneira ouvir uma palavra de alento, de conforto, uma palavra de esperança, não é isso? Eu acho que o momento é justamente esse e nós como umbandistas também temos o nosso papel a cumprir, não é não, meu irmão? Meu irmão, é muito importante o que você falou. Eu queria saber do que você acha, pelo que eu tenho acompanhado, que muito me orgulha, muito me alegra ver que o povo de Axé vem seguindo às riscas, não é isso? Vem seguindo à risca as determinações, as orientações das nossas autoridades, que é de evitar grandes aglomerações, evitar as reuniões, não é isso? Tanto é que, não sei se vocês podem perceber, a gente está aqui seguindo a determinação, a orientação das autoridades, que é a distanciamento de 1 metro, 1,5 metro. Exatamente. Por isso que a gente está aqui nessa distância, porque a gente respeita e a gente entende que se faz necessário seguir essas orientações. Então eu pude acompanhar através das redes sociais, Vitor, que muitos terreiros suspenderam as suas giras, as suas reuniões. Aqui, por exemplo, no Centro Espírita Xangô das Almas, a gente deu uma pausa nos trabalhos sociais que a casa desenvolve. Então eu queria saber o que você acha dessa situação em que o povo de Axé se enquadrou perfeitamente nas orientações que nos estão sendo passadas. Não, é com muito orgulho que a gente pode dizer que o nosso povo de Axé entendeu essa mensagem, entendeu esse recado e, sobretudo, as lideranças, não é? Que têm um papel de cuidar, porque, na verdade, uma liderança de terreiro, ela zela pelos seus filhos, né? Por isso que ela é chamada de pai, ela é chamada de babá em alguns terreiros, né? Nas diversas nações de Candomblé, o pai e o líder é aquele que zela pelos seus filhos e pelas suas filhas. E a gente não esperaria um comportamento diferente das nossas lideranças, dos nossos mais velhos que entenderam isso, e a gente tem o prazer e o orgulho de dizer que o nosso povo de Axé está fazendo a sua parte, não é? De maneira muito veemente, está orientando os seus, né? Os nossos, e isso é muito importante. E seria de muito bom grado, né, meu irmão, que todas as outras confissões religiosas também se unissem nessa filosofia, não é? Eu acho que é importante que todos nós, todos os grupos sociais, étnicos, todas as confissões religiosas entendessem que esse é o momento da gente abandonar as nossas vaidades, abandonar aquelas convicções que a gente tem como convicções herméticas, né? Que não se pode dialogar. Eu acho que esse é o momento que a gente tem que abandonar esses dogmas, né, que são incontestáveis e se unir em prol de uma causa, né, que é cuidar dos nossos, cuidados sobretudo dos mais vulneráveis, não é isso? Muito importante essa colocação que o Vitor fez agora. Inclusive, eu vou aproveitar, Vitor, essa sua fala com relação aos nossos mais velhos, aos nossos griots, não é isso? Que são a base, que são, para nós, da onde vem o nosso conhecimento. Não é isso? Porque nós somos oriundos de uma religião que ela tem como base, como ensinamento, os nossos mais velhos. O nosso conhecimento, ele é transpassado através da oralidade. Então cabe a nós a preservação, a prevenção dos nossos mais velhos. Cuidar dos nossos mais velhos, quando eu digo os mais velhos em geral. Mas nesse momento aqui a gente está falando dos nossos mais velhos do axé.
né, dos nossos mais velhos da Umbanda, do Candomblé, dos diversos segmentos religiosos da matriz africana, é muito importante que nós, enquanto um pouco mais novos, né, a gente é novinho, né? Exatamente. A gente é novinho, então a gente precisa, assim, zelar e cuidar pela saúde dos nossos mais velhos. E é por isso que eu queria chamar meu irmão para cantar um ponto comigo, muito bonito do nosso pai, Obaluaê Molu. Atotô, meu velho! Atotô, Ajubeiro! Eu acho que é um ponto que traduz tudo que a gente está conversando aqui agora, e depois você vai falar um pouquinho sobre isso. Sim. E o meu pai diz assim: se vê o velho no caminho, tome a benção. Se vê o velho no caminho, tome a benção. Deus me abençoe, Deus lhe abençoe. Deus abençoe, Obaluaê, Deus me abençoe, Deus me abençoe, Deus lhe abençoe, nos abençoe, Obaluaê, nos abençoe. Mais animado assim, vamos lá. Se vê o velho no caminho, tome a benção. Se vê o velho no caminho, tome a benção. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Obaluaê, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Obaluaê, Deus te abençoe. Ei, Totô, Atotô, meu velho, Atotô, meu pai. Falando dos nossos mais velhos, falando do sagrado religioso mais velho, nós não podemos esquecer a nossa mãe mais velha. A nossa mãe, Saluba Nanamburuque, Salubaê, minha mãe, Salubaê, minha senhora. Meus respeitos, meu amor e meu carinho a esta grandiosa e gloriosa iluminada Iabá. Mas como você vê, Vitor, essa situação da prevenção dos nossos mais velhos? Eu acho que você foi muito feliz não só em tocar nesse assunto, como também trazer essa cantiga à tona, porque para nós, cuidar dos nossos mais velhos é um pilar principal, né? Segundo as nossas tradições, os nossos mais velhos são os nossos griots, né? São aqueles que são detentores do saber, da sabedoria. E já escurecendo para aqueles que não sabem, né? Não digo esclarecendo, digo escurecendo mesmo. Já escurecendo para aqueles tá bom, né? Porque está ótimo, está excelente. Escurecendo para aqueles que não sabem, a etimologia da palavra sabedoria, ela vem justamente disso. É o saber que é adquirido, que é obtido pela dor. Por isso é sabedoria. E a gente sabe, né, que os nossos mais velhos, eles tiveram que passar por um maus bocado, sobretudo aqui no Brasil, né? A história do Brasil, ela nos conta isso, que os nossos mais velhos tiveram que sangrar suas mãos para que hoje a gente pudesse estar aqui gravando esse vídeo, para que a gente hoje pudesse estar louvando aos orixás e rogando a esse Pai Maior em prol dessas pessoas, para que Ele cuide da saúde dessas pessoas. Os nossos mais velhos tiveram que sangrar para que nós hoje pudéssemos estar aqui. Os nossos mais velhos foram responsáveis por preservar, né, a cultura, as culturas de preto, as religiões de matrizes africanas, elas foram salvaguardadas por essas pessoas. E então não seria justo que hoje, né, que estamos aqui confortavelmente, né, desfrutando da saúde, desfrutando de alguma liberdade religiosa, que não é tão liberdade assim, mas se hoje nós podemos dizer que a gente desfruta de alguma liberdade, a gente deve tudo e muito aos nossos mais velhos, aos nossos griots. Então, cuidar dos nossos mais velhos, Vaguinho, é um pilar, é um princípio irrenunciável, é um princípio inegociável das matrizes africanas, do povo de Axé, e eu acho que é uma das coisas que nós temos, né, para ensinar para os demais, para as demais confissões religiosas. Cuidar dos nossos mais velhos, para nós, é um princípio inegociável, irrenunciável, irrevogável, e que nós pretendemos, sem sombra de dúvidas, levar essa tradição para todo sempre, né? Nossa, depois de uma explicação dessa, fica até complicado falar depois do meu irmão, né? Que é um Ogan, que é professor, que sabe, que tem um domínio da fala, que sabe bem o que está falando, e é muito importante ouvir a sua fala, Vitor. Eu espero que essa fala seja multiplicada e compartilhada através dos nossos irmãos nas redes sociais, aonde a gente vai estar externando isso mundo afora, que eu acho importante. O que a gente está conversando aqui, Vitor, precisa ser levado adiante. Agora, um outro ponto é movimento interreligioso. O diálogo entre as religiões,
para que nós possamos nos unir em alguns momentos para rogar ao nosso Pai, para pedir a esse glorioso Pai que tenha misericórdia de todos nós. A gente luta, inclusive, né, Vitor, nessa nossa caminhada, essas inúmeras bandeiras de luta que a gente tem pela frente. Uma delas é o respeito pela liberdade religiosa. Então a gente entende que a gente precisa estar conversando com irmãos de diversos segmentos religiosos. A gente precisa se falar, a gente precisa se unir, porque o momento ele pede isso. Então eu queria saber de você, meu irmão, como você vê? Você já tem visto em algum momento nas redes sociais, por exemplo, falas em conjunto de segmentos religiosos diferentes? Então, Vaguinho, o que acontece? Para mim, eu acho que o diálogo interreligioso é uma peça fundamental. É um lado fundamental que a gente tem que fomentar, sim. E na verdade, quer dizer, a nossa Umbanda, ela, historicamente, ela sempre se colocou como uma das confissões religiosas com uma maior capacidade desse diálogo, né? Haja vista as conexões que nós temos, as relações sincréticas que a Umbanda estabeleceu ao longo da sua história com outras religiões. Então, dentro de um terreiro de Umbanda, você consegue ver o povo cigano sendo representado. Dentro do terreiro de Umbanda, você consegue ver, né, os próprios guias de luz a todo momento se reportando aos santos, né, da Igreja Católica, que ora, quando tiveram matéria, eles veneravam, né, e continuam venerando com certeza. Então, na verdade, a Umbanda ela sempre se colocou como uma confissão religiosa capaz de dialogar com essas outras religiões, né? Isso não é uma novidade para a nossa Umbanda, né? E eu acho fundamental esse movimento, esse diálogo entre as religiões, justamente para que a gente possa potencializar as redes de solidariedade, que a gente possa fortalecer essa grande corrente que está sendo formada, que eu tenho visto sim, tá, em algumas mídias sociais, mas muito honestamente, eu ainda acho que é um movimento muito tímido, tá? Muito tímido. Eu acho que esse movimento ele pode se fortalecer muito, sobretudo no Brasil, que é um país muito diverso, né, religiosamente falando, né, filosoficamente é muito rico, mas eu queria abrir dois parênteses. O primeiro parênteses é o seguinte: que esse diálogo ele aconteça numa horizontalidade, né? Numa perspectiva horizontal, que nenhuma dessas religiões, né, ao se colocar à disposição para formar essa corrente, que ela não se coloque com um grau de importância maior do que as outras, né? Nós entendemos que cada um, dentro da sua particularidade, ela tem com que contribuir para esse momento tão difícil que a gente está ultrapassando agora e para tantas outras situações que a gente passa aqui no Brasil com relação à violência, com relação à questão do racismo, né, que a gente vive. Eu acho que esse diálogo ele tem que ocorrer de uma maneira horizontal, tá? Para que haja um respeito, para que esse respeito seja a bandeira de luta desse grande movimento. Esse é o primeiro parêntese. Um outro parêntese que eu gostaria de abrir é o seguinte: infelizmente, alguns grupos se colocam de uma maneira muito fechada para esse diálogo, muito hermético. Então, assim, eu acho que uma das coisas que obstaculizam, né, que são barreiras a esse diálogo, a essa união entre os movimentos, é justamente uma coisa que precisa ser superada, que é o racismo religioso, né? Muito se fala, né, em intolerância religiosa, mas na verdade, tudo pelo qual as religiões de matrizes africanas passam, em termos de desrespeito, em termos de profanação, em termos de ser vilipendiado, de ter os seus terreiros vilipendiados, isso é um processo que já está acontecendo desde muito tempo. Né? Isso é um processo histórico. Né? O Brasil ele foi construído, né? Esse país foi erguido sobre bases racistas desde a sua fundação. E eu entendo que lutar contra esse movimento que nos desrespeita, esse movimento que nos apedreja, que queima os nossos terreiros, passa necessariamente pelo combate e pela superação do racismo. Então você entende que não basta ser, tem que dizer que é. Tem que dizer. É uma forma de resistir? Sem dúvida nenhuma. Tem que dizer que é, tem que botar a cara e tem que se colocar para o diálogo. Nesse momento, nós não precisamos de mais discurso de ódio. Nós precisamos de pessoas que estejam dispostas a dialogar com o seu próximo numa relação de horizontalidade,
porque ninguém é melhor do que ninguém e nenhuma religião é melhor do que a outra, para que a gente possa conseguir superar esse momento difícil. Maravilha, meu irmão. Que possamos derrubar os muros e fortalecer e construir pontes. A gente precisa levar adiante a discussão interreligiosa, sim. Eu essa semana, Vitor, eu recebi uma mensagem, eu achei muito interessante, pedindo que os irmãos de diversos segmentos religiosos pudessem voltar 1 minuto da sua atenção para as 18 horas, mas isso a nível mundo. Sim. Tá? A gente entende a questão do horário, do fuso horário, respeitando o fuso horário, né, de um país para o outro. Então estava lá aquela relação com os horários, aonde cada irmão de cada segmento religioso pudesse se concentrar, tirar 1 minutinho nesse mesmo horário, para que a gente possa, dentro da sua particularidade, elevar os nossos pensamentos ao grande glorioso Criador do universo, porque Ele é único. Não é isso? O Criador, Ele é um só, com seus diversos nomes, é claro, mas respeitando, né, os seus diversos nomes, mas a gente acredita num único Criador e pedindo a esse mesmo Criador misericórdia para todos nós. Então eu acho que isso tudo dialoga com o que o Vitor está falando, com o fortalecimento dos laços interreligiosos, desde que essa discussão aconteça, dentro de um respeito. Exato. Sem sombra de que o Vitor enfatizou muito bem. Então, meu irmão, foi muito bom, muito bacana poder trocar esse dedinho de prosa, que eu acho que a gente precisa depois continuar no outro momento mais oportuno. A gente precisa estar debatendo outros temas também, que eu considero muito importante, aproveitar a esperteza, a sabedoria, a inteligência do meu irmão e a gente construir aqui um momento bacana e poder estar externando para os nossos seguidores e amigos de fé. Só queria colocar um adendo bem rápido com relação a uma questão que você colocou, que que a gente está direcionando, né, as nossas falas de uma maneira muito especial, né, aos nossos mais velhos que são de axé, mas eu queria dizer que eu entendo da sua fala que a gente não está segmentando, não é, o bem que a gente está pregando, que a gente está pedindo e rogando. Na verdade não é isso. Na verdade o que a gente está dizendo é o seguinte: os nossos mais velhos de axé, eles compõem um segmento, uma fração da sociedade que estão entre os mais vulneráveis dos mais vulneráveis. Não é? Os nossos mais velhos de axé são aqueles que estão nos terreiros. E assim, os indicadores sociais, eles são muito claros em relação a isso. Né? As populações de axé, as populações de matriz africanas, são aquelas que que compõem o segmento mais pobre da sociedade. Então, quando a gente direciona a nossa fala e diz que a gente precisa dar uma atenção mais especial, nós falando do nosso lugar de fala enquanto bandistas, que a gente precisa dispensar uma atenção especial aos nossos mais velhos de axé, nós não estamos segmentando o bem que nós devemos plantar. Nós estamos dizendo único e exclusivamente que entre os vulneráveis existem aqueles que são mais vulneráveis ainda, tá? Que são aqueles que, quando tem um teto, porque alguns nem teto possuem, né? Não podem fazer a sua quarentena em casa porque nem teto possuem. Você está querendo dizer que por conta dos nossos terreiros, a grande maioria se concentrar nas comunidades, então tem a ver com essa questão de vulnerabilidade? Eu não estou falando aqui nenhum achismo, são dados. Muito claro. Existem indicadores sociais, como o próprio Instituto IPEA, ele dá conta de mostrar para a gente que as frações mais pobres da sociedade, né, os nossos mais velhos, as nossas matrizes, os nossos terreiros, eles estão situados nos lugares onde as frações mais pobres da sociedade estão. Então isso é um dado, não estou colocando aqui nenhum achismo. Então é nesse sentido que eu digo que a gente deve dispensar uma atenção a todos, né? Nós devemos pedir por todos, nós devemos unir as nossas mãos, né? Seja você de Umbanda, seja você de qualquer nação do Candomblé, seja você católico, budista, neopentecostal, nós devemos unir as nossas mãos e formar uma única só corrente em prol de todos, do bem-estar de todos. Para quem não sabe, o meu irmão, professor Vitor Hugo, Vitor de Xangô, em 2017 recebeu o prêmio de melhor intérprete no maior festival de curimbas de Umbanda do Brasil, que é o prêmio Atabaque de Ouro. Né? Então eu vou pedir aqui para o nosso Gogó de Ouro finalizar o nosso bate-papo com uma cantiga que vier à sua mente, meu irmão. Escolhe o orixá, faz a sua exaltação, a sua louvação e a gente finaliza assim o nosso vídeo. Acho que nada mais justo e pertinente
do que a gente encerrar, né, finalizar louvando para a nossa mais velha, não é isso? Poxa. Já que iniciamos louvando para o nosso mais velho, agora finalizar com a nossa mais velha, reiterando aqui os meus agradecimentos, mais uma vez obrigado, né, pelo espaço, e eu vou finalizar cantando assim. Minha mãe nanã, minha mãe nanã, minha mãe nanã, auê nanã buruque. Minha mãe nanã, minha mãe nanã, minha mãe nanã, auê nanã buruque. A orixá que é mais velha do Ili. É nanã buruque, chega devagarinho que eu quero ver. É nanã buruque, salve o poço sagrado é Limeira e o cruzeiro de Opaluaê. Minha mãe é Senhora Santana, auê. É nanã buruque, salve os rios, salve Olivejada, salve as águas de Dandalauê. Minha mãe é Senhora Santana, auê. É nanã buruque, minha mãe nanã, minha mãe nanã, minha mãe nanã, auê. É nanã buruque, minha mãe nanã, É de Saluba, minha mãe é Saluba, nanã buruque. minha mãe nanã, auê. É nanã buruque. Sou de nanã, euá, 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 ê. 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 Saluba nanã, saluba. E é isso, meus irmãos. Axé, meu fraterno Saravá. Saravá, axé.